Vamos lá, gente. Nós já revisamos problemas, equações e problemas do primeiro grau e equações do segundo grau, também equações biquadradas, e agora vamos entrar nos problemas do segundo grau, tá certo? Não muda muita coisa em relação aos problemas do primeiro grau. O que vai mudar é o quê? Que nós vamos trabalhar agora com uma equação do segundo grau e não com uma equação do primeiro. Então, lembrando que tudo isso depende da linguagem matemática. Se eu digo assim, a soma do quadrado de um número com 2. A soma do quadrado de um número com 2. Qual as duas formas? Das duas formas, a que está mais correta. Olha, tem sempre o quê? Toda vez que falar um número, esse número é x. A metade de um número, x sobre 2. A terça parte, x sobre 3. O dobro de um número, 2x. O triplo de um número, 3x. Sempre nesse sentido, a linguagem matemática é essa. Se eu digo um número ao quadrado, então x ao quadrado. O dobro do quadrado de um número, 2x ao quadrado. E daí por diante. Tá certo? Então, as duas alternativas que eu coloquei aqui, ele falou o quê? O quadrado de um número somado com 2, a correta é essa aqui, ó, o quadrado de um número somado com 2. Porque essa aqui já se chama soma dos quadrados de dois números, tá certo? Então vamos ver alguns exemplos utilizando isso aí, ó. O primeiro exemplo que eu vou colocar para vocês, ele diz, um retângulo tem 20 centímetros quadrados de área. Primeiro exemplo, um retângulo tem área 20 metros quadrados, certo? Isso é o que ele dá. Aí diz que sua base tem 1 centímetro a mais do que a altura. Olha, no retângulo nós chamamos isso aqui de base e isso aqui de altura. São duas medidas diferentes. Se eu disser que a altura é x, a base vai ser x mais 1. Então a base vai ter, como eu coloquei ali metro quadrado, então a base vai ter 1 metro a mais do que a altura. Tá certo? Como ele deu a área, lembra que a área do retângulo é base vezes altura. Nós vimos isso lá em geometria plana. Olha, se a área é base vezes altura, então nós vamos ficar com base x mais 1 vezes a altura x, e isso vai ser igual a 20. Fazendo o chuveirinho aqui, vai ficar x2 mais x igual a 20. x2 mais x, trazendo de lá menos 20, igual a 0. Veja que eu consegui uma equação do segundo grau. Resolvendo essa equação pelo discriminante, vai ficar b ao quadrado 1, menos 4ac, menos por menos dá mais, 4 vezes 20, 80. Então, delta é igual a 81. Então, x vai ser igual a menos b, menos 1, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 81 é 9, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. A primeira raiz, x' vai ser 1, menos 1 mais 9 dá 8, por 2, 4. A segunda raiz, x duas linhas, vai ser menos 1 com menos 9 dá menos 10, por 2, menos 5. Aí veja que a gente está trabalhando aqui com uma figura, e essa figura é dado medidas, e se é dado medidas, não existe medidas negativas, só existe a medida positiva. Então o valor de x vai ser igual a 4, isso quer dizer que a nossa altura é 4, e a nossa base vai ser 4 mais 1, que é igual a 5. Aí você vê, ó, 5 vezes 4, base vezes altura, 20. Vamos apagar aqui e ver mais um exemplo. Vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, veja a pergunta. A soma dos quadrados de dois números consecutivos é 85. Calcular esses números. Dois números consecutivos. Lembra que ó, x mais 1, x mais 2, x mais 3 e daí por diante. Números consecutivos são colocados dessa forma.
Se são dois números consecutivos, eu vou chamar um de x, o outro de x mais 1. O que é que ele diz na pergunta? A soma dos quadrados de dois números é igual a 85. Então, os quadrados dos dois. Então, aqui vai ficar x ao quadrado. Lembra de produtos notáveis? Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Isso igual a 85. Vamos colocar isso aqui em ordem. Vai ficar 2x2 mais 2x mais 1, trazendo de lá menos 85 igual a 0. Então, nós vamos ficar agora com 2x2 mais 2x, mais 1 menos 85, dá menos 84 igual a 0. Pode resolver a equação dessa forma, mas você pode ainda simplificar isso aqui por 2. Vai ficar x2 mais x menos 42 igual a 0. Então, vamos para o discriminante, delta vai ser igual a 1. Menos 4ac, então menos por menos dá mais, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 4, 16. Então, o valor de delta vai ser 169. Então, nós vamos ficar com x igual a menos b, menos 1, mais ou menos. A raiz de delta é 13, sobre 2 vezes a. 2 vezes 1, 2. A primeira raiz vai ser menos 1 mais 13, dá 12, por 2, 6. A segunda raiz vai ser menos 1 com menos 13, dá menos 14, por 2, menos 7. Então, veja só. Eu encontrei 6 e menos 7. Como nós chamamos 1 de x, então x, se x é igual a 6, o outro, x mais 1, vai ser igual a 7. Se eu colocar aqui menos 7, vai ficar o quê? Menos 7, o primeiro valor vai ser menos 7, e o segundo vai ser menos 6, tá certo? Se eu disser que x é igual a menos 7, x mais 1 vai ser menos 7 mais 1, menos 6. Então, os dois números podem ser 6 e 7, ou menos 6 com menos 7. Vamos ver mais um exemplo? Veja que todos eles você vai resolver uma equação do segundo grau. A questão é só você ler a pergunta e entender, passar para a linguagem matemática. Vamos mais um exemplo. Determinar as medidas dos lados de um retângulo cujo perímetro é 40 metros e cuja área é 96. Olha, um retângulo, certo? A área é 96 metros quadrados. O perímetro é igual a 40 metros. Tá certo? É isso que a gente vai ter. Olha, como ele não disse nada, se a base é isso ou aquilo, como deu na primeira questão, então vamos fazer isso. Vamos chamar a base de x e a altura de y. Tá certo? Aqui é y, aqui é x. Lembra que o perímetro é a soma dos lados. Então, nós vamos ter x mais y igual a 40. Então, nós vamos ficar com 2x mais 2y igual a 40. Podemos simplificar isso aqui por 2. Vai ficar x mais y igual a 20. Essa é a nossa primeira equação. Depois, lembra que a área é base vezes a altura. Então, nós vamos ficar com a área base x vezes a altura y igual a 96. Essa é a nossa segunda equação. Então, se nós juntarmos as duas, olha, x mais y igual a 20 e xy igual a 96. Nós vamos formar um sistema. E esse sistema vai ser um sistema de equações do segundo grau. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar aqui o valor de x. Eu vou dizer que x vai ser 20 menos y. Tá certo? Então, vamos trazer esse valor para cá. Ó.
vai ficar 20 menos y vezes y igual a 96. Só fiz substituir onde tinha x aqui, coloquei o valor de x que eu encontrei. Faz o chuveirinho, ó, 20y menos y2 igual a 96. Vamos colocar isso aqui em ordem, vai ficar ó, menos y2 mais 20y, trazendo de lá menos 96 igual a 0. Eu vou multiplicar isso aqui por menos 1 para não trabalhar com um número negativo. Então vai ficar y2 menos 20y mais 96 igual a 0. Então veja que eu consegui ali uma equação do segundo grau. Vamos resolver. Delta é igual a b ao quadrado, 20 ao quadrado, 400, menos 4ac. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 9, 36, com 2, 38. Então, 400 menos 384 vai dar 16. Então, y vai ser igual a menos b, menos por menos dá mais 20, mais ou menos a raiz de delta, 4, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Primeira raiz, y', 20 mais 4, 24, por 2, 12. Segunda raiz, y duas linhas, 20 menos 4 dá 16, por 2, 8. Vamos voltar para cá, ó. Eu já encontrei y, vou agora encontrar x. Se eu tenho x mais y igual a 20, se eu usar y', vai ficar x mais 12 igual a 20. Então x é igual a 20 menos 12, x é igual a 8. Esse vai ser x'. Se eu usar 8, eu vou ficar com x mais y igual a 20. X mais 8 igual a 20. X igual a 20 menos 8. Então x vai ser igual a 12. Veja o seguinte, ó. Se eu usar x', tenho que usar y'. Então se a base for 8, a altura é 12. Se eu usar y duas linhas, eu vou usar x duas linhas. Então, se eu disser que a base é 12, a altura é 8. Então, tanto faz ali. Ele não disse se uma era maior do que a outra ou não. Então, só dá para a gente descobrir, como ele pediu as medidas. Uma é 12 e a outra é 8. Ou uma é 8 e a outra é 12. Não especificando quem é a base e quem é a altura. Vamos ver mais um exemplo? Deixa eu apagar essa tela aqui, vamos ver mais um exemplo. Então, olha, vejam que problemas do segundo grau é a mesma coisa do primeiro, só que a diferença é que lá a gente tem uma equação do primeiro grau, aqui a gente vai ter uma equação do segundo grau. A linguagem matemática é a mesma, tá certo? Então vamos lá. Se do quadrado de um número subtrairmos 12, obteremos o próprio número. Olha, exemplo 4. Se do quadrado de um número subtrairmos 12, nós vamos obter o próprio número. Então, se eu chamei o número de x, o quadrado menos 12 igual ao próprio número x. Agora é só colocar em ordem, ó, x2 menos x menos 12 igual a 0. Vamos resolver delta é igual a b ao quadrado 1, menos 4ac, 4 vezes 12, 48. Então, delta é igual a 49. X vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta é 7, sobre 2 vezes a. 2 vezes 1, 2. O primeiro número pode ser 1 mais 7, 8, dividido por 2, 4. O segundo, 1 menos 7 menos 6, por 2, menos 3. Vamos ver se os dois satisfazem ou se só um satisfaz. Olha, vamos substituir lá em cima. 4 ao quadrado menos 12 igual a 4. 16 menos 12 igual a 4. 4 igual a 4. Então, para a primeira, ela é verdadeira. Vamos ver para a segunda se também é verdadeira. Se x for menos 3, eu vou ficar com menos 3 ao quadrado, menos 12 igual a menos 3. Menos 3 ao quadrado negativo, expoente para ficar positivo, dá 9. Menos 12 igual a menos 3.
Então vai ficar menos 3 igual a menos 3, também satisfaz para a segunda. Então as duas soluções aqui são verdadeiras, tanto para 4 como para menos 3. Vamos ver mais uma? Aí a gente encerra por aqui. Eu vou mandar para vocês os exercícios. Mostrando aqui que a gente viu problemas do primeiro grau. Então não custa nada deixar de ver problemas do segundo grau. O triplo do quadrado de um número menos o seu dobro. Olha, o triplo do quadrado de um número menos o seu dobro, tá certo? Menos o seu dobro é igual a 5. É igual a 5. Pergunta qual é esse número. Olha, vamos colocar em ordem, vai ficar 3x2 menos 2x menos 5 igual a 0. Vamos resolver delta, b ao quadrado 4, menos 4ac, menos por menos dá mais, 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, o valor de delta, 64. X é igual a menos b, menos por menos dá mais 2, mais ou menos a raiz de delta, 8, sobre 2 vezes a, 2 vezes 3, 6. Então vamos ficar com x', 2 mais 8, 10, sobre 6, que simplificando aqui por 2 vai dar 5 terços. X duas linhas, 2 menos 8 dá menos 6, por menos 6, que vai dar, por mais 6, que vai dar menos 1. Então esse número pode ser 5 terços ou pode ser menos 1. Tá certo? Um dos dois. Ok? Então pronto, a gente encerra aqui. Eu vou mandar para vocês os exercícios de equação de primeiro grau, equação de segundo grau, problema de primeiro grau, problema de segundo grau. Certo? Vocês fazem com calma, não precisa pressa para fazer. E a próxima aula que eu enviar para vocês, nós vamos realizar produtos notáveis e fatoração, ok? Então a gente encerra essa parte de problemas do segundo grau.